Amém. Nós louvamos, adoramos o Senhor, porque só Ele é santo. Amém. Digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Somos gratos pela graça, pela misericórdia, tem estado sobre nós dia após dia, manhã após manhã. Quanto nós acabamos de cantar, quanto nós amamos ao Senhor. Uma vez, Jesus interrogou a Pedro se ele o amava. Pedro, tu me amas? Falou, sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu. E tu me amas? Ele falou, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém. O quanto nós amamos o Senhor. Amém. O quanto nós temos expressado o nosso amor, a nossa gratidão a Ele. Nesse caminhar aqui com Deus, nós vemos que são dias de grandes desafios para nós. E nós vivemos na Sua presença como os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Eu quero citar nessa noite 3 passagens. Abra em Mateus capítulo 26. Do 31 ao 34. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo. Vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas 22, versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Estava lendo esses dias, depois estava escrevendo. Jesus falou de um sinal para Pedro. E qual é o sinal? Que Pedro queria lembrar que ele teria negado a Jesus. Foi o canto do galo. Tanto Mateus como Lucas fala antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Você vai me negar que me conheces. Mas Pedro, não, eu não. Todos podem, menos eu. Mas eu sou Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora, que galo que era? Será que era galo índio? Galizé? Galo Galizé? Galizé Não é? muito baixinho, né? Que galo? Você acha que era algum galo que tinha ali por perto, algum galinheiro? Então você se lembra quando o galo canta no momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes? E se eu te contar que não existe, na verdade, galo nenhum nessa história. Mas Jesus deu um sinal para ele: antes que o galo cante, você vai me negar. Deixa eu ver em Marcos 14, 66 até 72. Nós lemos Mateus, Marcos 14, 66 em diante. Nós lemos em Mateus e lemos em Lucas. E foi dito que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora o versículo 66 de Marcos 14 diz assim: então Pedro, embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo, o galo, pela segunda vez, presta atenção, pela segunda vez, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Tanto Mateus como Lucas falam que o galo cantou, mas não falam quantas vezes. Aqui você vê que Marcos está dizendo: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes que me conheces. Não tem uma vírgula, mas não está em contradição. 2 fala, não falaram nenhuma e nem 2, falaram que o galo ia cantar. Bom, eu falei para vocês que não existe galo nenhum nessa história. Mas então, que galo que era esse? Pois vamos analisar o contexto quando Pedro nega Jesus. Ele estava no pátio do sumo sacerdote. Muito bom. Aqui nós já temos um detalhe muito importante, porque existe um documento da tradição judaica que proibia a criação de galo em Jerusalém. E também proibiu o sacerdote de criar galos. Ou seja, era praticamente impossível haver existido galo ou um galinheiro ali nas redondezas. Mas olha só, que interessante. Naquela época, na terceira vigília da noite, umas 3 horas da manhã,
acontecia a troca da fortaleza de Antônio. E sempre nessa troca, os guardas tocavam uma trombeta chamada Galation. E sabe como chamava o toque dessa trombeta? O canto do galo. Então não existia uma ave nesse local que fez Pedro lembrar da palavra de Jesus, mas foi uma trombeta que tocava às 3 horas da madrugada. Então, quando fala assim, o canto do galo, ou seja, o galo que cantou não foi um galo ou uma ave, esse um toque de uma trombeta que levava esse nome, que marcava o horário da madrugada. Então, às 3 horas da madrugada havia a troca do guarda das fortalezas de Antônio, né? Então, se tocava uma trombeta, que chamava Galation, e esse toque se chamava o canto do galo. Mas a tradução correta é Galation. Então vocês veem que quando Pedro ouviu o toque da trombeta 2 vezes, então ele lembrou do que Jesus havia falado a ele. Mas a pergunta é: quantas vezes o galo cantou ou a trombeta tocou? 1 ou 2? Eu citei aqui. Mateus só citou que o galo ia cantar, ia tocar trombeta uma vez, e também Lucas. Mas Marcos fala que 2 vezes a trombeta era tocada. Então, na verdade, na troca da guarda para a vigília seguinte, houve um estridente som de uma trombeta. E durante os tempos festivos, devido ao grande número de pessoas na cidade, com frequência 2 vezes a trombeta era tocada. Primeiro em uma direção e depois segundo em outra direção. Visto que era a Páscoa. E a trombeta poderia ter realmente ecoado 2 vezes. Era isso que Jesus quis dizer quando falou a Pedro: esta noite, antes que a trombeta toque, tu me negarás 3 vezes que me conhece. Então somente Marcos falou que a trombeta tocaria 2 vezes. Então, sobre esse relato da traição de Pedro, nos faz meditar sobre a nossa frágil autoconfiança. Porque Pedro, quando Jesus falou que ele ia negar, ele falou: não, eu não. Todos podem te negar, mas eu não. Contigo eu vou até a morte. Não foi isso que ele falou? E os outros disseram toda a mesma coisa. Nós também. E os outros confirmaram: nós também. Mas na hora que Jesus estava preso, não teve nenhum amigo. Ninguém se colocou juntamente com ele. Jesus ficou sozinho. Com tantas pessoas que o cercavam, né? Quando ele ministrava a palavra, curava os enfermos, levantava os paralíticos, os cegos viam, os surdos ouviam, né? Os mudos falavam, os endemoniados eram libertos, né? Se fartaram de pão quando houve a multiplicação. Então havia multidões que cercavam Jesus. Mas na hora em que Jesus foi preso, nem aqueles que disseram que ia com ele até a morte ficaram junto com ele. Ele ficou sozinho. Ele estava fazendo isso por mim, por você e por toda
Era um momento em que ele ia passar por um processo, em que hoje, se nós temos um Salvador, temos um Redentor que vive por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Então nós vemos que há um perigo da autoconfiança. Então Deus está sempre testando a nossa fidelidade. Nós temos que estarmos seguros em Jesus, porque nós somos testados. Somos testados, somos colocados à prova, para Deus ver o que está no nosso coração. Eu comecei citando sobre a interrogação de Jesus para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ele se entristeceu por isso. Foi questionado o quanto nós amamos a Jesus. Nós estamos dizendo igual a Pedro: ah, Senhor, contigo nós vamos ter a morte. Todos aqui podem te negar, mas eu não. Comigo não. Eu tenho essa confiança, né? Tenho a revelação da palavra e eu não vou te negar, não. Os outros aqui podem, todos, mas menos eu. O Senhor quer ver o quanto existe de fidelidade no nosso coração. Amém. Qual que é o primeiro e maior dos mandamentos? Amarás, pois o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Então nós temos que estar reafirmando a nossa fidelidade com Jesus, porque na hora de crise, de batalhas espirituais, nós não venhamos a negar Jesus. É um grande perigo. As circunstâncias, as tribulações que vêm sobre as nossas vidas, pressões, e muitas vezes nós vamos negar Jesus, como Pedro fez. Mesmo que estejamos dentro da igreja, mesmo que estejamos cantando louvores, mesmo que estejamos adorando, mesmo que estejamos estudando a palavra, muitas vezes nós mantemos o lugar de Pedro, quando nós deveríamos ser testemunhas vivas de Jesus. É o que os discípulos deveriam fazer, é o que Pedro deveria fazer, pela sua posição, pela sua colocação da sua palavra. Todos podem te negar, menos eu. Autoconfiança é um perigo muito grande. Entrar soberbo no coração, autoconfiança, dizer: não, eu sou super espiritual, eu não vou falhar, eu não vou negar. Muitas vezes as situações, somos cegados pela nossa autoconfiança. Muitas vezes nós continuamos traindo Jesus e imaginando que nós estamos fazendo a coisa certa. Pedro sempre foi um homem eloquente, sempre determinado. Falar: Senhor, eu jamais vou te negar. Mas todos os evangelhos foi citado sobre isso, sobre essa passagem em que Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, ou antes que a trombeta toque 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes que me conhece. Sabe por quê?
Jesus conhece o coração do homem. Ele conhece a nossa estrutura, como conhecia a estrutura de Pedro e de todos os seus discípulos. Ele conhece o nosso coração. Mas Jesus falou: sim, Pedro, você vai me negar, sim. Antes que o galo, a trombeta, toque 2 vezes, você vai me negar que me conhece. Então há um perigo muito grande do fracasso da autoconfiança. Pedro tinha uma personalidade muito forte. Era um homem determinado. Lembra quando Jesus estava no mar, no barco lá? De madrugada, Jesus veio andando sobre as águas e todos pensaram que era um fantasma. E Pedro falou: se for o Senhor mesmo, que eu vá com o Senhor. Então Pedro veio. Ele andou, começou a andar sobre as águas também. Até que os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Era um homem determinado. Estava sempre pronto. Falava pelos outros. Sempre saía na frente. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e disse: socorre-me, Jesus. Jesus estendendo a mão, levantou ele. Veja bem, os dias que nós estamos vivendo são dias de nós termos esse coração de um amor profundo por Jesus. Pedro sempre foi o porta-voz de todos os discípulos, ele que falava pelos outros. Pedro não admitia falhas nem nos outros nem nele. Ele não admitia. Mas isto é um grande perigo, estarmos de pé e acharmos que nós temos capacidade, suficiência de permanecer de pé. Quando o Senhor diz: aquele que está de pé, veja que não. Vamos pensar, dizer: nós somos, eu sou super espiritual, eu não erro, eu não falho, eu não fracasso. Pode ter certeza que Jesus vai me testar e me testar, com certeza. E talvez nós vamos estar na mesma situação de Pedro. Vamos negar Jesus. Vamos dizer que nós não o conhecemos, né? Que nós nunca ouvimos, né? Mesmo que alguém fale: não, mas você é um deles, né? A tua fala denuncia que você é um deles. Então, mesmo assim, não confie em si mesmo, confie em Jesus. Não tente ser um super espiritual. Não seja um perfeccionista na fé. Admita muitas vezes a sua falha. E não admita que os outros também falham. Venha falhar. Todos podem falhar. Todos estão sujeitos. Então, o que fez Pedro lembrar da palavra de Jesus? O ecoar da trombeta. Quando a trombeta tocou, pela segunda vez, Pedro lembrou do que Jesus havia lhe falado. Antes que a trombeta, vou usar a trombeta, não vou usar o galo. Antes que a trombeta toque 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Então, o ecoar da trombeta fez Pedro lembrar, naquele momento tão especial, que ele tinha negado. Então permite que o Espírito Santo do Senhor venha ecoar no seu coração, no meu coração. Nós dependemos do Senhor. Cada fração de segundo em todo o nosso viver. Amém. Lembra lá, eu citei esses dias atrás aqui sobre Jó.
Ele falou assim: eu sei que o meu Redentor, eu sei. E ele vive e ele permanece em mim. E no capítulo 42 ele falou: bem sei, de novo, bem sei que tudo podes. Ele pode te fortalecer. Ele pode te levantar como um homem, como uma mulher determinado em servir ao Senhor em fidelidade, inteireza de coração. Amém. Às vezes estamos negando Jesus, pensando que nós estamos fazendo a coisa certa. A trombeta ecoou, Pedro negou. E a trombeta fala o quê? Da voz profética, fala da palavra do Senhor proclamada. Nós temos ouvido a trombeta tocar, soar, temos guardado, conhecemos o som da trombeta, porque cada toque tem o seu significado. E nós conhecemos o som da trombeta, nós conhecemos o ecoar da trombeta do Senhor falando aos nossos corações. Então, para isso, nós dependemos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém. Para que nós não venhamos fracassar, que nós não venhamos abandonar Jesus por nada desse mundo. Amém. Que nós venhamos trocar Jesus por nada desse mundo. Quando Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Jesus estava mostrando qual é a sua prioridade. O que é prioridade na sua vida? O Senhor ou o mundo? Seus afazeres ou eu? Seus amigos ou eu? O que é prioridade para você? Então Jesus questionou ele 3 vezes: olha, Pedro, se tu me amas, pastoreia, cuida das minhas ovelhas, cuida daquilo que é meu. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Pode ter certeza, Deus vai te surpreender. Eu creio nisso. Então, que nós tenhamos o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de revelação e de habilidade. Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o Senhor nos capacite. Amém. Amém. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sim. Sem Ti nada somos. Sem Ti nada podemos fazer. Amém. Tu és soberano sobre terra e céu. Amém. Os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Amém. Os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Amém. Então, Senhor, não eu que pensarei, mas o Senhor que pensará por mim. Amém. Não eu que falarei, mas o Senhor falará por mim. Amém. Não eu que agirei, mas o Senhor agirá por mim. Não eu que viverei, mas o Senhor vive através de mim. Amém. E vamos dizer com Paulo: essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Mesmo todos o abandonaram, mas não foi por isso que ele deixou de demonstrar o seu amor por cada um. Amém. Amém. Mesmo todos abandonando, mesmo aqueles que disseram que iam ter a morte com ele, que não ia abandonar, mas todos deixaram ele sozinho, não foi por isso que ele podia falar assim: não, então eu não vou me sacrificar por vocês. Não, Deus amou o mundo de tal maneira Amém. que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Amém. Abra o nosso entendimento, Amém. para que nós possamos compreender os planos e os propósitos de Deus que são perfeitos. Amém. Para cada um de nós. Amém. E vamos no nível de
vitória completa na Amém. presença do Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe nosso coração. Amém.